Voltamos com o Boa Noite Rio Branco na sua TV Rio Branco, Canal 8, SBT, com apoio do Supermercados Araújo, 5 lojas em Rio Branco, aliás 6. Temos também um Araújo Mix, né? O Atacadão do Araújo, tá? De segunda a segunda, sem intervalo para o almoço, das 7 da manhã às 10 da noite, no caso das lojas do Araújo, e no Atacadão até às 20 horas, né? Até às 8 da noite. Você tem espaço amplo, moderno, aconchegante, amplo e seguro estacionamento. Tudo isso fazem do Araújo mais que um supermercado, e sim um ponto de encontro de pessoas de bom gosto. Araújo, tudo para você. Uma boa noite especial aos empresários Aldenor e Alden Araújo, que também não perdem um Boa Noite Rio Branco, e nem o resto da programação da TV Rio Branco. TV Rio Branco, SBT, fazendo o melhor para você. Tenho o prazer de conversar agora com o advogado Maurício Roenberg. Isso mesmo, esse nome é alemão, todo mundo já sabe disso. Doutor Maurício tem vários anos já na atividade, é um dos bons, dois excelentes advogados, não por acaso, já foi também juiz eleitoral, e vem aqui falar sobre a questão do soldado da borracha e, evidentemente, outros assuntos. Boa noite, doutor Maurício. Boa noite, seja bem-vindo ao programa. Mais uma vez estar aqui com vocês aqui. Doutor Maurício, evidentemente, até pelo tempo que eu lhe conheço, mais de 20 anos, eu aprendi a escrever o seu nome. Agora, a pronúncia o H é com Ro ou Emberg mesmo? Olha, ou fica a nosso critério? Eu acredito que deve ficar a critério. Dizem que é Roenberg, mas fica eu, como sou brasileiro, eu sou o Emberg. Vamos portuguesar, né? Pelo menos eu sempre usei o Emberg. O Emberg, legal. Doutor Maurício, está há quantos anos já no Acre? Olha, dia 25 de outubro do ano passado, eu completei 20 anos de Acre. 20 anos de Acre. É mais acreano do que muita gente aí, né? Acreano por opção, né? Em 2000 eu ganhei o título de cidadão rio-branquense e agora em dezembro eu recebi o título de cidadão acreano. E para mim foi um motivo de muita emoção, porque é engraçado o que acontece conosco, com aquelas pessoas, né, que optam pelo Acre. Eu saio de férias, com 20 dias eu já não vejo a hora de voltar, porque eu me sinto um estranho na terra que eu nasci, me criei e me formei. Que bom, doutor, que bom. O Acre, ele tem essa especialidade, né? O Acre trata bem as pessoas. E a gente deve receber as pessoas que vêm para cá, no seu caso, que vêm somar, de braços abertos, sem essa de bairrismo. Eu acho que temos que tratar mal os que vêm só sugar aqui. No seu caso, não, o senhor veio para cá, construiu patrimônio aqui, família, enfim, é mais acreano que muita gente. Né? Exato. Eu faço questão de deixar isso bem claro, porque tem pessoas que vêm para cá e depois especulam e ganham, e depois ainda sai reclamando e falando mal. Eu, pelo contrário, eu só tenho a falar bem da terra que me recebeu, como muitas vezes um pai não recebe um filho. E eu, graças a Deus, aqui eu me sinto em casa. É uma coisa assim que eu não sei explicar, mas eu, graças a Deus, aqui eu me sinto em casa, eu tenho os meus amigos, eu tenho aquelas pessoas que me cumprimentam, e em São Paulo a coisa é muito fria. Então, é aquele negócio, dizem que quem bebe água do Rio Acre não vai embora. Não vai embora. De tanto ouvir isso, eu desenvolvi uma tese, que eu sempre que possível eu gosto de colocar. Para mim, o que é a água do Rio Acre? Aqui, você pode morrer, talvez por uma dor de barriga, por várias questões climáticas, geográficas, você pode vir a acontecer isso. Mas você não consegue morrer de fome. Eu duvido que alguém aqui morra de fome. Sabe por quê? Porque se você chegar no tapiri mais humilde da floresta e o cara tiver um copo de farinha, ele divide com você e lhe dá um abrigo. Então, isso efetivamente é a água do Rio Acre. É verdade. E quando a gente aprende a viver com essa solidariedade, a gente não se adapta mais longe daqui. O senhor tem razão. Quando as pessoas aqui pedem para fazer apelo, aquelas matérias apelativas, que as pessoas estão passando mal, e aí quem vai sabe que tem sempre alguém. Às vezes a pessoa humilde mesmo, chega e na hora H... Exatamente. E às vezes os mais humildes é que procuram dividir o pouco que tem. É verdade. Tem pessoas que às vezes são mais insensíveis. É verdade. Eu, via de regra, até por questões de necessidade íntima de querer fazer, eu costumo sempre colaborar, apesar que eu procuro não me identificar, entende? Mas eu sempre participo. E eu acho isso daí muito importante. Nós vivemos um momento muito difícil na sociedade, no mundo, não é só aqui, é no mundo, entende?
E é importante ter essa solidariedade. Fundamental. Doutor, o senhor já exerceu alguns cargos importantes aqui, o senhor é um advogado atuante, tem bons clientes graças à sua competência, dedicação, à sua seriedade, à ética profissional, enfim. O senhor também foi juiz eleitoral. Qual a experiência que o senhor tirou naquele período que o senhor ficou lá como magistrado? Olha, julgar é ser julgado também. É muito cruel, porque eu aprendi uma coisa lá, eu não aprendi muito, mas uma coisa muito importante que eu aprendi. O juiz está mais preso aos autos do que o réu à cela. Porque o réu tem o direito constitucional de fugir. Você sabe disso? E o juiz não tem esse direito. E o juiz não tem o direito de não julgar. Tem que julgar, tem que julgar. decidir. E também, às vezes, ele tem a certeza de que a pessoa é culpada. Mas os autos não lhe fornecem as provas necessárias. Ele é obrigado a absolver. Então, isso é muito cruel. E foi o que eu aprendi. O juiz não é esse Deus soberano que se imagina. Ele é um simples serventuário da justiça com uma pequena diferença. Ele tem jurisdição para poder julgar. E um salário, consequentemente, razoável, em face da sua responsabilidade, mais adequado. Não diria nem que seja merecido, porque o juiz trabalha pra caramba. É muita responsabilidade. E a maioria deles são jovens que dedicam a sua juventude à magistratura. E quando eles vão se aposentar, eles já estão bem cansados, bem desgastados. Certamente. Doutor, quanto à questão dos soldados da borracha, muita gente sai em defesa, tem matéria em jornal, em TV, nos sites da vida, nas redes sociais, e os soldados da borracha continuam na peia, continuam sobrevivendo com uma pequena ajuda que eles chamam de benefício, não é nem uma aposentadoria, um benefício do governo federal. E aí? Olha, Muniz, eu tenho acompanhado isso com muito carinho, porque, graças a Deus, sou amigo de muitos ainda que sobrevivem às duras penas, e isso tem me trazido muita preocupação. Por quê? Porque o soldado da borracha, isso eu posso lhe dizer com um certo conhecimento, ele só sofreu menos que uma categoria ou uma sociedade, o escravo negro. Porque, para mim, o soldado da borracha foi um escravo. E o que é mais agravante, ele foi escravizado pelo seu povo. E o pior é que o escravo, pelo menos, já tinha um título, escravo. O soldado da borracha não, né? É uma escravidão... O soldado da borracha, quando ele veio para cumprir a sua missão aqui, na Amazônia, ele veio acobertado por uma série de detalhes que lhe davam condições de crescer. Nós tivemos aproximadamente 35 mil óbitos. Por quê? Porque não se tinha o menor apoio daquela instituição que lhes trouxeram para cá. Chegaram aqui, se transformaram reféns com altas dívidas. Agora você está falando aí desses números registrados aqui, né? Sim. Em outros estados também, né? Sim, sim. Agora, tem outro detalhe aí, doutor, e o senhor deve saber também, o senhor deve conhecer bastante sobre a causa, que nem entravam em estatística. Eram os que adoeciam a bordo, e aí, ó, só embrulhavam num saco de plástico, jogavam no rio e ficava por isso mesmo. Olha, ele não entrava nem na estatística. Muitos faleceram na própria viagem. Outros... Isso em função das péssimas condições. Das péssimas condições. Eram trazidos como uma mercadoria qualquer. É o que eu estou dizendo.
A diferença entre o escravo negro e o seringueiro é que o escravo negro foi escravizado por uma pátria adversa. E o soldado da borracha foi escravizado pela sua pátria. Há 2 meses, mais ou menos, eu fiz uma matéria, doutor, não sei se o senhor viu no Jornal Rio Branco, com um ex-soldado da borracha, que completou 100 anos em novembro. Ele veio lá do Nordeste também, não do Ceará, a maioria veio do Ceará, mas ele veio de Pernambuco. E está aqui há mais de 100 anos. E até que não é difícil completar 100 anos de vida. A expectativa de vida do Brasil está aumentando. Agora há pouco eu estava falando sobre isso. Mas naquelas condições quase que impossível. Agora, como ele chegou a 100 anos, aí merece um destaque. Ele ouve sem ajuda de aparelhos, ele fala muito bem, ele enxerga sem óculos, anda sem bengala, toma banho, troca a própria roupa, se alimenta tranquilo, toma o cafezinho dele e ainda caminha pelo quintal, ali no Jardim Tropical. E aí ele falando sobre esse drama. E ele que me contou essa história, que o cara morria e jogava fora, e ficava por isso mesmo, não entrava nem na estatística. Então não é fácil. O drama deles é só quem conhece, quem viveu, direto ou indiretamente. Né? A maioria desses jovens abandonaram seus pais. E tinham 2 opções, 3 opções, né? Ou embarcava para cá nessas péssimas condições, ou ia para a guerra. Ia para a guerra ou então enfrentava a fome lá em função da seca. Exatamente. Então tinha 3 opções. Não sei qual das 3 era Mas pior, o grande né? problema é que para que eles viessem para cá, eles eram atraídos por uma série pintava de era o situações. novo Eldorado. Olha, vai ter motocicleta, até motocicleta. Na época, disseram que eles iam ter. Quer dizer, quando chegam aqui, aí viu a realidade diferente. Não obstante as adversidades do local em que eles chegaram, que eles não conheciam, eles tiveram a surpresa de que eles estavam endividados. Então, imagina o que isso significou. Pouquíssimos anos e décadas depois conseguiram retornar a passeio, mas a grande maioria não. Então eu acho que essa PEC... Porque quando já chegavam aqui, já chegavam devendo. Devendo, botava na conta a viagem. Devendo tudo que você pode imaginar. Se chovesse, eles deviam a chuva, se fizesse sol, eles deviam sol. Então, isso é para você ver a crueldade que eles sofreram aqui. Resumindo, doutor, o senhor defende a seguinte tese. Essa equiparação salarial, não dia salarial, de benefício, aos dos combatentes da Força Expedicionária Brasileira, se o governo fizesse isso, não estava fazendo nada de excepcional. Não, ele estava fazendo um favor para ninguém. Pagando a parte da dívida. Não. Inclusive, eu queria que você me permitisse, esta PEC, ela visava essa equiparação justamente com o soldado da Força Expedicionária Brasileira, que recebe o soldo de segundo-tenente, desculpe, equivalente a 7 salários. Esse é o soldo de segundo-tenente. Ora, se a opção era ir para a guerra ou vir para cá, como soldado da borracha, existia uma isonomia entre ir para lá, para a Itália, ou vir para cá. Quem optou por aqui se transformou um soldado da borracha. Tanto é, e isso você vê como é que a gente fica chateado com essas coisas. Eles foram reconhecidos no panteão, lá em Brasília, como heróis. Eles têm os seus nomes lá. Muito bonito, me sinto sensibilizado com isso. Agora, ou seja, tiveram condecoração e não tiveram se eu sou reconhecido como herói da pátria, como os soldados da FEB, eu servi o exército ao lado do quartel que tinha uma seção hospitalar da FEB, só para ex-soldados. Então eu conheci muitos e sei de muitas histórias. Então, se eu sou reconhecido, existe aí o princípio isonômico. E para falar o português mais popular, a igualdade. Nós não podemos tratar os iguais de forma desigual. E a PEC 556, que desde 2002 já está lá há anos, ela tinha esse ponto positivo, de reconhecer
e, consequentemente, conceder ao soldado da borracha a mesma vantagem pecuniária do soldado. O que aconteceu? Aconteceu que houveram pessoas ligadas à política que se uniram. Até aí, nota 10. Casos de políticos locais, a bancada local se uniu. Muito bom. É isso que se esperava. Mas para quê? Para que se trabalhasse em cima da PEC 556, que veio se transformar na PEC 61, que para mim, isso é um tapa na cara do soldado da borracha. Ou seja, tentaram foi esvaziar a PEC justa. Exatamente. Do ponto de vista social. Agora, o que significa isso? Esta PEC 61... Só que ela não morreu não, ela é original, né, doutor? Não, nem pode. Ela pode ter enfraquecido, ela tentaram esvaziá-la. Ela tem que ser reestruturada, e ela tem que ir para cima, entendeu? Os nossos políticos, inclusive o relator dessa matéria no Senado, ele tem a obrigação, ele não está fazendo favor para ninguém não, ele tem a obrigação de rever isso daí. Porque se ele fizer isso daí, vai ser mais um tapa na cara daqueles que dedicaram a sua juventude, a sua vida, aqueles que morreram trabalhando como seringueiro, entendeu? Vai ser mais um atentado a eles. Doutor, muitíssimo obrigado pela sua Eu só queria lhe dizer uma coisa. Fica à vontade. O motivo deles não quererem aprovar a PEC 556 não é simplesmente a equiparação. Tem um efeito automático. É por quê? Porque se eles fizerem isso como eles têm a obrigação de fazer, vai nascer o direito ao retroativo, como houve para os guardas territoriais. Entendi. E esse retroativo vai vir desde quando o soldado da FEB foi reconhecido como segundo-tenente. E aí, meu grande amigo, dá mais de 1 milhão para cada um. Este é o real motivo, na minha humilde opinião. Porque então, isso é automático, não tem como você dissociar uma coisa da outra. A hora que reconhece tem que se eu sou igual agora, eu era antes. A lei não retroage para prejudicar, mas retroage para beneficiar. Doutor, muitíssimo obrigado, foi um prazer recebê-lo aqui. Sucesso para o senhor. Eu que te agradeço a oportunidade e eu espero que as pessoas envolvidas nessa questão, os políticos, sindicatos, entre aspas, que eu tenho assim uma preocupação com relação à veracidade das suas representações, por serem pessoas que não têm vínculo, né? Então eu considero isso muito perigoso. As autoridades devem, inclusive, se atentar para essas pessoas que se apresentam como representantes. Então, eu deixo aqui o meu apoio total à causa. Tenho a certeza de que a gente não vai escalar com relação a isso e que realmente aquelas pessoas que estão envolvidas falem para a sociedade, falem para os soldados da borracha a efetiva possibilidade, entendeu, de isso daí ser levado a cabo ou não. E não criar expectativas, porque este ano não sai. Falsa expectativa não vale, né, doutor? Não, e é o que está se criando. Ele não sai esse ano. Por quê? Existe um procedimento no Senado. São 5 sessões, não é assim chegar lá e... Além do mais, depois disso, isso tem que entrar no orçamento. Esse orçamento só para 2015. Então, tem tudo isso daí. Então, e teremos um ano mais curto esse ano, Copa do Mundo, ano de eleição. Não, esse ano nós teremos um ano atípico, porque nós vamos começar com carnaval, para tudo, porque o negócio é samba. Depois a terra do futebol. Depois a eleição. E depois vem o fim de ano. Então, falou, muito obrigado pelo seu espaço, muito obrigado mesmo.